pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O dia 19 de março é uma grande festa na Igreja Católica. É a solenidade de São José, pai terreno de Jesus, esposo de Nossa Senhora. Nesse ano, essa festa tem uma dimensão muito particular, porque estamos num ano dedicado a São José, por um desejo do Papa Francisco. Então, todo ano é para meditar na vida de São José, para recorrer mais a ele como intercessor diante de Deus. E hoje, que é o dia 19, estou gravando essa meditação nessa festa, depois vai ficar disponível também ao longo do mês para quem quiser refletir, olhar para a vida, para o exemplo de São José. Eu queria que nós olhássemos nessa meditação, que é a primeira do recolhimento, que vai estar centrado, como é razoável, no mês de março, na figura, na pessoa do Pai de Jesus, o nosso Pai e Senhor, São José, como São José Maria gostava de chamá-lo. O Novo Testamento conta que São José foi visitado por um anjo em 4 ocasiões. E nas 4 vezes, São José dormia, o que em si mesmo já mostra a consideração que Deus tinha por ele. Na sua carta sobre São José, que tem como título em latim Patris Cordis, traduzindo, significa com coração de pai, o Papa nos diz assim: de forma análoga a quanto Deus fez com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. Nessa meditação eu queria repassar um pouquinho esses sonhos, para que nós aprendêssemos de São José a cumprir a vontade de Deus, aprender com ele a estarmos disponíveis a Deus, para tudo aquilo que Deus espera de nós. Todos os sonhos de José estão relacionados à infância, ao nascimento e à infância do menino Jesus. O primeiro deles conta assim, São Mateus, no capítulo 1 do seu Evangelho: eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava despojada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. São José tinha certeza da pureza da Santíssima Virgem, da sua esposa castíssima, não tinha nenhuma dúvida da sua fidelidade. E por isso, diante desse mistério, a esposa Maria está grávida, e era algo inexplicável, José renuncia a julgar, não pensa mal. Como não tem resposta, ele prefere sair de jogo, pensando que está sobrando, que lá tinha algo sobrenatural, e que, como se ele tivesse sido deixado de lado nos planos de Deus, e salva a fama de Nossa Senhora,
como se ele tivesse sido culpado e depois abandonado a esposa grávida. Só que nessa situação, José sofre muito, medita, pensa e acaba tomando essa decisão. Um anjo aparece para ele e o tranquiliza. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Então, o anjo recorda que Nossa Senhora concebeu de modo milagroso, único na história da humanidade, por obra do Espírito Santo. Ele dará à luz, continua o Evangelho, um filho, a quem porás o nome de Jesus. Porque Nossa Senhora vai dar luz, né? Vai colocar o nome, José vai colocar esse nome, né, Jesus, a esse filho, a essa criança, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Então se vê aqui a obediência de São José à vontade de Deus. Ele aceita, né, aquilo que Deus indica, ele realiza esse projeto na sua vida, recebe Maria como esposa, aquele filho como seu próprio filho, dá a ele o nome que o anjo havia indicado, e a partir de então vive só para os dois, para o menino Jesus, o menino Deus, e para a sua esposa imaculada. O único que importa para São José era cumprir a vontade de Deus. Para isso estava no mundo. E assim deve acontecer com cada um de nós. Nós estamos aqui na Terra para realizar um projeto divino. É bonito pensar isso, né? Que a nossa vida é importante, que Deus conta conosco. Nós temos um papel para realizar, né, nessa terra, nesse mundo, né, que Deus espera, né, que através disso nós, né, colaboremos com Ele, para levar a felicidade aos outros, para fazer o bem aqui na terra, para que nós mesmos nos santifiquemos e ganhemos o céu. Mas para isso é preciso confiar em Deus. É preciso acreditar que a vontade de Deus é o melhor para nós, sabendo que nem sempre nós entendemos aquilo que Deus pede, o porquê disso e daquilo, e é preciso confiar. Confiar também pelo seguinte: São José Maria, numa ocasião, dizia que a vontade de Deus é a nossa felicidade. Então, uma pessoa que tem fé, que entende que Deus é Pai, é o melhor dos pais, que só quer a nossa felicidade. Então, quando Deus permite uma dificuldade, quando Deus nos pede talvez um sacrifício, quando Deus nos conduz por um caminho que nos exige, né, uma entrega, né, como foi para São José, Ele nos dá a graça para cumprir essa missão, Ele nos preenche o coração, Ele nos faz felizes. Será que eu acredito nisso? Será que eu tenho essa fé profunda, essa confiança absoluta em Deus? Podemos pedir agora na nossa oração: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que eu acredite que tudo aquilo que acontece comigo no meu dia a dia, todas as circunstâncias que eu estou enfrentando agora com essa pandemia, e tudo isso que estamos passando nesse momento da história da humanidade, Senhor, eu acredito que isso é bom, que isso vai trazer fruto, que é a sua vontade, que você está permitindo essas dificuldades para o nosso bem, para o nosso crescimento. Será que podemos dizer isso de verdade? E mantemos a paz, como São José manteve a paz. Na vida de José, Deus pediu grandes sacrifícios, permitiu dificuldades incríveis, porque, como conta também São Mateus, depois que o menino Jesus nasce, vem de longe uns reis do Oriente para adorá-lo,
seguindo aquela estrela, sempre lembramos isso na festa da Epifania, e ao encontrar a criança, adoram, oferecem a ela ouro, incenso e mirra. Só que antes de chegar até o menino Jesus, para adorá-lo, esses reis do Oriente, os reis magos, vão a Herodes, que era o rei em Israel, perguntam onde havia nascido o rei dos judeus. Herodes sente medo, pensa que aquela criança poderia tirar o seu trono e resolve matar o menino. Deus avisa os reis magos que não voltem a Herodes, porque Herodes tinha pedido para que eles retornassem depois de encontrar a criança, para comunicar onde ela se encontrava, e aí Herodes iria lá com os seus soldados para matar o menino Jesus. Os magos vão embora por outro caminho, e Herodes percebe que passa o tempo e eles não voltam, e resolve fazer aquilo que foi tão duro, tão triste, um infanticídio, e mata todas as crianças menores de 2 anos que viviam em Belém e nos seus arredores. Só que antes disso, um anjo aparece em sonhos, diz o capítulo 2 de São Mateus, a José, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Você imagina, de repente José tem esse sonho e fica sabendo, por esse mensageiro divino, que o seu filho corria perigo de vida, mais ainda, que era preciso fugir imediatamente, no meio da noite, para salvar a criança. E qual é a atitude de São José? É o que diz a sequência do Evangelho. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes. Se nós nos colocamos no lugar de São José, perceberemos como deve ter sido dramático. Imagina, né? De repente, é preciso ir embora, sem preparar nada, sem ter aonde ficar, como acontece tantas vezes nos dias de hoje, com essas pessoas que têm que abandonar suas terras por causa da guerra, por causa da pobreza. E é dramático, né, que a Sagrada Família tenha passado por isso, ido a um país desconhecido, onde não falavam a língua, onde não tinham trabalho, para salvar o menino Jesus. E graças a São José, que protege a criança, que protege Nossa Senhora, que é fiel, que cumpre a vontade de Deus. Conta depois o Evangelho que com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Eu, quando pego esse texto no Evangelho, me chama a atenção, né, que é praticamente idêntico, né? Quer dizer, as palavras são as mesmas, é como se houvesse computador naquela época, seria um copy-paste, né? Porque José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e partiu. Assim faz quando vai para o Egito, assim faz quando volta para Israel. Imediatamente, sem pestanejar, confiando em Deus, mas também colocando a sua inteligência, porque quando chega a Israel, fica sabendo que o filho de Herodes governava. E José pensa que podia ser perigoso, né? De repente chegar uma criança, né? Que não tinham crianças naquela idade, meninos, né? E Arquelau poderia, sei lá, né? Querer matar o seu filho. E por isso ele resolve ir para Galileia, para Nazaré. E um anjo confirma a José que realmente convinha que ele fosse para Nazaré. E aí Jesus fica vivendo lá, se torna carpinteiro, aprende com José essa profissão e nos dá exemplo também, né, nessa cidade ao longo de tantos anos, né, cuidado com a Sagrada Família. São José, né, alimenta, sustenta Nossa Senhora, menino Jesus, ensina
ao menino na sua profissão, cuida dele, e temos esse exemplo maravilhoso em Nazaré, da vida familiar, do valor, né, da nossa vida diária, né, quem é casado, com os filhos, com o marido, com a esposa, né, a vida em casa, com os pais, com os irmãos, né, também foi a vida de Jesus, que graças a José, temos o exemplo da Sagrada Família. Será que Deus pode nos pedir qualquer coisa, como pediu a São José? Para ele, você vê que Deus podia fazer o que quisesse, porque José estava disponível, era humilde, já vamos meditar depois na segunda parte, na humildade. José era determinado, né, e cumpria a vontade de Deus, vencendo, superando as dificuldades, enfrentando os obstáculos, confiando em Deus, né, apoiado na oração. Será que Deus pode nos pedir qualquer coisa? Em geral, coisas pequenas, não vai, em geral, né, normalmente, nos pedir grandes sacrifícios, mas pede, sei lá, né, que a gente aproveite bem o tempo também agora, durante esse momento emergencial, que talvez estejamos mais em casa, ter um horário para acordar, um horário para deitar, organizar bem o dia com o estudo, com o trabalho, com a vida de oração, com a vida familiar, procurando se preocupar com os amigos, né, ligando, né, conversando com as pessoas também para consolar, para ajudar. É isso que Deus nos pede agora, cumprir a vontade de Deus. Não vou ficar lá entregue à preguiça, não vou ficar lá reclamando de mau humor, brigando com os outros. Não, vou me santificar na vida diária. Isso que a Sagrada Família nos ensina, que o Opus Dei, através de São José Maria também, né, nos fala sempre, né, que podemos ser santos através do trabalho, santos, né, na vida familiar, santos nas circunstâncias normais da nossa vida diária. Mas para isso é preciso cumprir a vontade de Deus, é preciso lutar, né, é preciso se esforçar como São José, é preciso ser fiel àquilo que Deus espera de nós em cada momento. Nós dizemos que sim, quando percebemos que não através de um anjo, porque Deus não envia anjos normalmente, em sonhos, só em casos extraordinários, ainda que temos um anjo da guarda, que nos assopra no ouvido, né, muitas vezes, olha, agora, né, desliga o celular, agora para de jogar, para de ficar vendo vídeo, sai dessa rede social, vai rezar o terço, vai né, ajudar um pouco lá na cozinha, né, estuda, né, se dedica ao trabalho, lê um livro de literatura, aproveita o tempo, cresce em cultura. Quer dizer, o nosso anjo da guarda também nos inspira. Eu sei dizer que sim. Tem uma historinha que eu encontrei num livro que diz assim, que uma das formas mais suaves de dizer não é dizer depois, amanhã, agora não, quem sabe mais tarde. E a história é simples. Então imaginemos um casamento. Então lá estão os convidados, os noivos, né, sobem lá né, ao lado do altar, no presbitério, está o padre, né, que vai abençoar o casamento e pede para cada um deles, né, depois de dizer a fórmula matrimonial, a fórmula canônica, né, por isso que esse casamento religioso, né, que nos dá que é um sacramento na igreja, né, com o qual, né, que nós recebemos uma ajuda aqui em casa, né, para ser fiel, para educar bem os filhos, é algo maravilhoso, né, quer dizer, receber essa bênção de Deus. Pois esse casamento, está lá o padre e diz, fulano, você quer receber fulana por sua esposa? Promete lhe ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-a e respeitando-a todos os dias da sua vida? Silêncio total. Todo mundo um pouco, né, assim, perplexo, a noiva então, né, desesperada, porque o marido não responde, futuro marido, noivo, e nada, realmente ele fica em silêncio. O padre insiste, né, sim ou não? Você precisa dar uma resposta. E ele pergunta, mas precisa ser agora, padre?
Claro, o casamento está se realizando agora, preciso que você, né, confirme o seu desejo livre nesse momento. E aí o homem diz: bom, seu padre, agora ainda não. Quem sabe mais tarde. Dramático, né? Quer dizer, ainda bem que é só uma historinha. Talvez alguma vez na história aconteceu isso, né? Na hora H, né? Um dos dois dá para trás, por medo, pelo que for. Agora, no nosso dia a dia, sim que nós podemos agir assim. Deus nos pede algo agora, que é preciso responder, e nós enrolamos. Nós ficamos em cima do muro. Nós não decidimos. Agora ainda não sei, talvez mais tarde. Não, mas é que preciso fazer isso agora. Não sei nem se vou ter o dia de amanhã. Eu tenho que ser santo, amar a Deus, cumprir a minha missão no dia de hoje. E às vezes nos falta coragem para dizer que sim, porque não confiamos. Então vamos aprender a São José, pedir a ele: São José, me ajuda a confiar mais em Deus. Você que soube, né, colocar toda a sua vida a serviço de Deus, você que foi fiel, me ajuda cada um de nós a dizer que sim, a sermos fiéis aos nossos compromissos, à nossa missão aqui na Terra, superando as dificuldades. Tantas vezes as pessoas, diante de um obstáculo, até no casamento, de uma briga, uma discussão, já falam em separação, e não sabem se perdoar e compreender, e no dia a dia, na convivência com os pais, com os irmãos, né, tem grandes discussões, e não sabem, né, quer dizer, conviver e se colocar no lugar do outro, e compreender mais, né, também um defeito da pessoa. São José Maria às vezes perguntava para um homem, para uma mulher que eram casados: você ama a sua esposa? Você ama o seu marido? E depois diziam que sim, estavam lá, né, conversando com ele, às vezes um casal, mas ele perguntava: você ama a sua esposa com os defeitos dela? E aí já era difícil dizer que sim, mas ele continuava: porque senão isso não é amor. Quer dizer, amar as pessoas como elas são, amar os meus pais como eles são, amar os meus irmãos com os seus defeitos, e para quem é casado, né, os filhos, o marido, a esposa, e amar a Deus, né, que é infinitamente bom, que Deus não tem defeitos, né, mas que às vezes nós não entendemos completamente os planos de Deus, e é preciso confiar, e é preciso amar a vontade de Deus, mesmo que custe, sabendo que pouco a pouco nós entendemos, se nós nos deixamos conduzir, depois chegamos à conclusão: Deus tinha razão, isso foi bom para mim, me fez crescer. Essa doença, de repente fiquei com Covid, passei um tempo no hospital, poxa, me fez amadurecer como pessoa, e eu mudei. Será que eu tenho fé? Que eu confio em Deus e que eu sou fiel à vontade de Deus? O São José Maria, na canonização do fundador da obra, no ano 2001, na Praça de São Pedro, lotada, né, com umas 500 mil pessoas, de mais de 100 países, dos 5 continentes, ele dizia algo muito bonito: na vida do fundador do Opus Dei sobressai o amor à vontade de Deus. Existe um critério seguro para se verificar a santidade de alguém: a sua fidelidade ao cumprimento da vontade divina até as últimas consequências. O Senhor tem um projeto para cada um de nós. Confia a cada um de nós uma missão sobre a terra. E o santo não consegue nem sequer imaginar-se a si mesmo fora do projeto de Deus. Vive, sobretudo, para realizá-lo. Pois assim foi a vida de São José Maria, cumpriu sempre a vontade de Deus, foi fiel àquilo que Deus lhe confiou, que era estender a mensagem da obra, chamada universal à santidade, ao redor do mundo. E assim deve ser a nossa vida, cumprir sempre em tudo a vontade de Deus. Esse é o caminho para a santidade, para a felicidade, para que a nossa vida dê frutos.
próprio Jesus viveu assim. Ele resumiu a sua vida numa ocasião dizendo: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é, Jesus, que é o Filho eterno de Deus Pai, ao vir ao mundo enviado pelo Pai, ele cumpre a vontade do Pai do céu, não cumpre a sua vontade humana. Por exemplo, na hora da cruz, da paixão, enquanto homem, Jesus tem medo do sofrimento, como nós temos, mas ele vê na oração que era preciso que ele morresse na cruz para pagar pelos nossos pecados. E Jesus cumpre a vontade do Pai. E o Pai dá forças para que ele abrace a cruz, para que ele morra sereno, rezando pelos seus inimigos. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, porque confiou. E assim deve ser também com cada um de nós. Confiar em Deus, sermos fiéis a Deus. Se nós olhamos mais uma vez para São José, perceberemos que, graças à sua fidelidade, pôde se realizar a obra da redenção. Isso é, que Jesus cumprisse a sua missão também dependeu do sim de São José. Que São José fizesse a sua parte, vamos dizer assim. E é bonito pensar que nos dias de hoje, para que a redenção se realize na vida das pessoas, isso é, para que cada um receba os frutos da salvação que Jesus nos conquistou na cruz, perdão dos pecados, essa vida de filhos de Deus, precisam do batismo, precisam se confessar, precisam estar na graça de Deus, nesse estado de amizade com Deus, através dos sacramentos. Isso também depende de nós, de que eu viva na minha própria vida esse caminho, que eu esteja unido a Deus pela graça, me confessando, comungando, se eu sou católico, seguindo os ensinamentos de Cristo, mas também transmitindo aos outros essa mensagem, ajudando que as pessoas que estão ao meu redor, meus parentes e amigos também conheçam a Cristo, também se confessem, se são católicos agora para a Páscoa, e logo que possam participar da missa, quando passe esse momento, essa fase emergencial, que também participem da missa aos domingos, recebam Jesus na Santíssima Eucaristia, e que rezem todos os dias. Quer dizer, também depende de nós, de que os outros se salvem, que os outros sejam felizes, que os outros estejam perto de Deus. Quer dizer, é preciso falar para eles, transmitir a eles, isso que nós experimentamos, isso que nós saboreamos, que é maravilhoso, quer dizer, o amor de Deus por nós, a nossa fé cristã, transmitir com alegria às pessoas essa mensagem. Sabemos que Deus nos fala de um modo muito particular na oração silenciosa, e por isso, se queremos cumprir a vontade de Deus, uma vez e outra é preciso perguntar: Senhor, o que você quer de mim? Na minha família, no meu trabalho, nas minhas circunstâncias, em relação a esse problema, tentar ouvir a Deus. Também Deus nos fala através dos outros, de um conselho que recebemos de um sacerdote, por exemplo, na direção espiritual, ou de um pai, de um amigo que nos ajuda, nos orienta. Descobrir aí também a vontade de Deus. Poxa, Deus está me encaminhando por aqui, está me pedindo isso, e dizer que sim, como fez São José. Vamos terminar nessa meditação recorrendo ao Santo Patriarca, com o desejo de invocá-lo muitas vezes ao longo desse ano, pedir a São José a sua proteção e nunca separá-lo de Nossa Senhora, da nossa Mãe do Céu, da nossa Mãe espiritual, Maria. Também a ela nós pedimos agora que nos ajude a ser fiéis a Deus, que cumpramos sempre a vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.